é mel com alho. Minha neném é muito ruim para tomar remédio. Então, vocês vão ver o que é que eu faço para dar remédio a ela. Com muita luta. Mas ela tem que beber o remédio. Porque ela tá gripando. Então, gente, é assim. Pausa aí, João Vitor. Agora, pessoal, eu vou dar amoxicilina. Porque eu tô vendo que ela tá criando um catarro. Aí eu dei um pouquinho do mel. E agora eu vou dar um pouquinho da amoxicilina. Para evitar. Eu dei ontem e vou dar hoje. Porque ela é muito ruim de tomar remédio, gente. Aí, engoliu. Tá liberada agora. Tá aí, aí.